Dois, um. Olá, olá, caríssimos amigos ouvintes da nossa amada bicuda. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bom todo o tempo para vocês. Estamos de novo aqui, como prometemos, né? A gente vai fazer hoje Trauma Psicológico 2, porque é um assunto que deixa a Dois. gente muito apaixonado. Nós somos apaixonados por essa ideia de entender, né, uma forma de diminuir o sofrimento humano. Então, eu estou aqui muito bem acompanhado, como sempre, né? Estou com a minha querida professora do Brasil, Yara Rames. Alô, Yara, dê uma fala para nós, fale. Alô, doutor Firmino, caríssimos Oi. ouvintes, doutor Rafael, estamos aqui presentes, né, para continuarmos a falar sobre o trauma, né, que é um tema, assim, envolvente, né, um tema que requer uma reflexão sobre ele, né, da análise, da psicanálise e da hipnose também, que é fundamental, né, nesse tratamento. Então, nós vamos abordar alguns assuntos que eu acredito que nossos queridos ouvintes vão gostar dessa explanação. Doutor Rafael? Tomara, tomara, tomara. E agora eu vos apresento o meu amigo, ele, Rafael Haddad, Sou filósofo, eu, sou eu. psicanalista, hipnólogo e Muito agora bom dia. futuramente escritor do Brasil, Rafael Haddad. Vai lá, Rafael, fale. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você se encontre. Caríssimo mestre Firmino, caríssima professora Iara, professora do Brasil, é uma honra estar aqui presente para a gente avançar com o tema traumas, porque afinal de contas, aquilo que nos fere também pode nos reconstruir. Não é verdade? E Uma sabendo grande merda, disso, gostei disso. Oh, já está sacando como é que o trauma te ajuda, né? Legal. Está respondendo que eu depois fiquei pensando. O que esse cara me perguntou? Quando você está falando, é muito interessante que você canaliza, né? Quando você fala, está realmente imbuído de amor e dedicação, todos os seres antepassados estão ao teu lado para falar, porque a intenção do universo é que todo mundo seja feliz. Sofrimento é perda de tempo, é perder o caminho da evolução. Mas hoje a gente vai continuar conversando sobre o trauma psicológico, que a gente chamou de trauma psicológico 2. Por que a professora Iara do Brasil, a nossa juíza da última empreitada, a nos mestra, avisou que estava todo apaixonado, de já falar a noite inteira. Então a gente resolveu dar a segunda dose, porque ficou faltando a fala do nosso querido Rafael. E tem outras coisas para a gente mexer aí nessa coisa chamada trauma psicológico. Como a gente disse, o trauma ele não é uma coisa em si, né? Ele é a ferida da alma da gente, do pensamento da gente. Ele é uma marca que fica na gente, marca corpo, mente e alma. E ele faz a gente sofrer. O trauma nada mais é do que isso. Ele pode ocorrer por um evento traumático, perda de alguém que você ama, abandono, e até um trauma que não é não tão vigente como um acidente de carro, ou sei lá, um terremoto como houve agora ontem à noite, mas pode ser aquele que não é tão assim visível, mas que faz tanta dor como o bullying, que é uma coisa muito interessante que a gente vive atualmente. Aliás, a gente pretende uma outra oportunidade de falar sobre o bullying especificamente. Mas é uma coisa que maltrata, que machuca a gente. Né? O bullying machuca muita gente. E essa coisa está muito crassa nas redes sociais, né? E a pessoa às vezes não sabe, uma palavra fere mais que uma seta Isso. envenenada. E às vezes pode matar alguém. Então, esse é um trauma. Esse é o trauma que a gente lida. A gente tinha encaminhado a conversa, que é meu propósito, né? Propositalmente eu encaminhei, dizendo que você aí que está nos escutando, eu aqui que estou te falando, nós que estamos falando, nascemos de um trauma. Mas como nasceu de um trauma? Porque o Otto Rank, que é um seguidor, o Freud disse o seguinte, aliás, eles tiveram até um afastamento, porque o Freud vai ficar na questão da sexualidade, que é importantíssima, né? O mestre. Mas o Orton queria colocar que, à medida em que um bebê sai de um ambiente acolhedor, ele não precisava nem mastigar, né? Já viu? Quem fez ultrassom, né? Quando fizemos ultrassom do Ramon, o Ramon estava lá bailando naquele mar, naquele céu-mar.
de o ventre da mãe. Ele sai, quando ele sai, ele sente, ele baixa desse mundo plúmbio, chumbo de chumbo, aí vem, né? Tanto que a gente sai chorando. Aliás, se não chorar não é legal, né? Tem que chorar. Porque aí, né, Rafael, o cérebro tá funcionando, né? Pá! Aí o cara... E esse choro, para os orientais, é um choro que os orientais eles colocam como o ser quando chega num planeta, nós estamos falando do nosso, né? A gente chega aqui, a gente chega, é um momento de sofrimento, não de alegria. Ai, meu Deus, eu fiquei tão triste. Meu pai achou legal. Você sabe que meu pai fez uma coisa até que me desagrada muito, quando soube, né? Que os traumas vêm depois. Você pode ter um trauma depois, a DRE. Às vezes você escutando a história da tua família, aquilo pode ser traumatizante. Para mim foi traumatizante. Mas era legal, era a alegria do meu pai. Meu pai era boiadeiro, eu já disse para você. Meu pai era boiadeiro, de pegar boi, laçar boi. Meu pai era um campeão. Então, o que ele resolveu? Quando eu nasci, 11 de março de 1949, eu nasci às 5 horas da manhã. Eu nasci com o sol, por isso eu sou Firmino Luz. O que acontece? Meu pai matou um boi. E me contaram isso, eu fiquei tão triste, até chorei. Pô, por que vocês mataram o pobrezinho do boi? Pô, fazia um bolo para mim de laranja, era muito melhor. Mas era a forma do meu pai, né, enaltecer o meu nascimento. Mas o que o Otto Rank vai dizer é que esse nascer ele já é um lançamento para o sofrimento, para um trauma de saúde lá. Você aí o bebê vai ter que pegar, mamar, né? Tem bebê que não consegue pegar o bico do peito. Meu Deus, é um perigo miserável. E tem mãe que não consegue amamentar o bebê. Aí você vai ver onde vai se construindo a intensificação do trauma. Então, ter um trauma inicial, segundo o Otto Rank, que eu concordo plenamente, quero deixar bem claro isso, né? Quem não concorda, tudo bem. A gente precisa concordar. Aliás, a gente não deve concordar com todo mundo. Mas a concordância geral é burra. A gente precisa sempre trazer uma discordância para a gente examinar melhor. Colocar a lupa. Opa, deixa eu olhar, deve ter uma coisa que eu não vi. Opa, tem um bacilo ali que eu não vi. Então, vem aí a questão do ambiente onde a pessoa, né, pessoinha, né, que a gente é pequenininho, vai nascer. E ela vai dar também esse caminho para o trauma. A construção do trauma, que eu pretendo falar depois de ouvir o meu querido hipnólogo, porque eu estou interessado em ouvi-lo, eu quero encaminhar, porém eu vou aprofundar mais isso a partir desse trauma inicial, né, que é o trauma de nascer. Ai, nasci traumatizado, meu Deus. E vou falar um pouco também da relação entre o trauma, a psicanálise e a espiritualidade que nos interessa, né, pelo menos a mim e o Rafael e a Yara, que eu sei, e queremos que vocês pensem a respeito. Mas, por hora, nesse momento, por esse minha nova, pequena introdução, eu vos apresento a fala do meu querido Rafael a respeito do trauma. Rafael, me fala o que você pensa do trauma, cara. Você já foi traumatizado? Eu estou traumatizado, estou traumatizado. Mas eu fico pensando, né, que a gente pensa em trauma e não existe nenhum fato que seja um trauma. Nenhum fato é apenas um acontecimento. É a forma como esse acontecimento se inscreve na gente, né? Duas Concordo. pessoas podem passar pela mesma situação. Uma ficou paralisada e fica ali relembrando, remoendo o tempo inteiro, e a outra até esqueceu o que aconteceu. Estava nem aí, Perfeito. né? Então, o trauma é a ferida, né? E olha só que coisa, como que ele nos ajuda? Porque a gente fica pensando naquele caso, aquela pessoa que teve um trauma e a outra que não teve nada. E é muito comum, Firmino consegue mostrar isso também, que pessoas que têm algum trauma, uma fobia, sei lá, fobia de cachorro, ah, Hum. procura alguma explicação racional do motivo pelo qual tem fobia de cachorro. Tem pânico de ver um cachorro, fica desesperado. Quando, na verdade, pode ser qualquer coisa semelhante. Pode ser qualquer coisa que gerou o trauma sem ser necessariamente o cachorro. Por exemplo, durante um assalto ou uma notícia ruim, ouviu um cachorro latir. Pronto. Associou a ideia do cachorro junto com aquela coisa ruim. O que ficou na memória foi o latido do cachorro. E aí, então, a pessoa tem fobia de cachorro. E ela nem sabe explicar o motivo. Geralmente, do nada, ela começa a ter algum medo.
a gente não vai entender essa psique maravilhosa que nós temos, praticamente tendendo ao infinito de tantas possibilidades, né? Uhum. Mas é, é importante que, por que que uma criança, quando cai tantas vezes para começar a andar, ela cai e se machuca mesmo? E o que que ela faz? Ela começa a cuidar para não cair de novo, né? Isso é um trauma físico, certo? O joelho fica machucado, o cotovelo fica machucado, e as pessoas começam a evitar passar por aquela ferida, aquele machucado novamente. Quando a gente está falando sobre trauma na alma, sobre uma ferida na alma, nós muitas vezes não temos uma referência. Então, eu estou num relacionamento e machuquei. Aí eu tive outro relacionamento e machuquei. Tive outro relacionamento e machuquei. Tive outro e machuquei. Pô, então não quero saber mais de mulheres, quero ficar sozinho na minha vida. E por que que o problema é com as mulheres e não com você, né? As pessoas se machucam e sentem dores e começam a se culpar. E a grande questão é, o trauma, ele é importante porque faz parte da nossa vida. A gente se traumatiza quando alguém grita com a gente fica nervoso, né? É, e como que a gente pode evoluir a partir disso, né? É interessante é que o lugar onde a nossa história parou e aonde que ela pode recomeçar, muitas vezes é um efeito traumático, né? É uma espécie de cicatriz, né? Alguma coisa que machucou a gente, mas a gente sobreviveu. Ué, se a gente sobreviveu, por que que continua machucando? Para a gente não se machucar de novo. E por que fazer terapia? Porque a gente não consegue, muitas vezes, sair do lugar onde a gente está. A gente não consegue enxergar outras situações que o terapeuta consegue analisar ou falar com a gente, e observa que não é porque o terapeuta é melhor do que você. E eu acho essa analogia do terapeuta, eu gosto muito de misturar com o do alpinista, né? Entre o paciente e o terapeuta, e os dois estão subindo uma montanha. Não é porque o terapeuta é mais evoluído, não. É que o terapeuta ele consegue ver onde é que o outro está pisando. Olha, olha ali, pisa aqui, ajuda aqui, né? E os dois vão subindo juntos aquela montanha. Eu tenho uma sensação, Firmino e Yara, que 70% das pessoas que vão fazer psicologia, que vão estudar essas áreas, estão dedicadas ao autoconhecimento. A maior parte das pessoas, a sensação que eu tenho é que as pessoas vão buscar autoconhecimento, certo? E essa dor traumática, no caso, que a gente está conversando, ela simplesmente. Nietzsche tem uma expressão que é preciso ter o caos dentro de si para dar à luz a uma estrela dançante. Eu gosto muito dessa expressão, né? O caos gerando a estrela dançante. E como que o trauma nos transforma? De várias maneiras. Tem pessoas que vão se isolar completamente do mundo, tem pessoas que vão usar o trauma para que aquilo, ninguém mais sofra aquilo que ela passou, e é um trauma transformador, né? A dor está ali. A pessoa foi abusada, ou sei lá, alguém morreu, ou então perdeu um parente com drogas, ou ela mesma usava drogas e saiu e começou a ajudar outras pessoas, ou se converteu, alguma coisa vai causar ali a mudança, o impacto que o trauma causa na gente. Agora, uma das coisas que eu vejo muitos homens, especificamente, é calar o trauma. Não falar sobre ele como se ele passasse com o tempo. O trauma passa com o tempo sem fazer nada. Acredito que não. Ele é perene, né? Ele é perene. Ele é perene, desafiador, É exato, é uma persistente. cicatriz, pô. Ele fica ali. Exato. E olha que coisa, homens não fazem terapia. Eu E faço. olha que coisa. Ah, eu também faço. Mas homens, em Então, sua maioria, não já não é faz uma terapia. verdade, não é mais uma verdade. Não, A a grande filosofia maioria não faz. é uma verdade, já No tem Brasil, uma transgressão. estatisticamente, sabe qual é a porcentagem de pessoas que fazem terapia no Brasil? Estatisticamente, Não. 2%. Dois por Olha cento que das coisa. pessoas. Isso é um absurdo. É, exato. Isso é um E por absurdo. que que você acha que 98% das pessoas
Que você olha assim Não na faz? rua. Ah, é fácil. Olha, estamos falando de um grande centro, estamos falando de Rio de Janeiro, né? E aqui a gente tem a visão, a sensação que todo mundo faz terapia. Sei lá, 20% das pessoas fazem terapia, mas a sensação que nós temos especificamente aqui no Rio de Janeiro, nas nossas cidades. Porque se a gente for pegar a Uhum. estatística nacional, é muito baixa a porcentagem de pessoas que fazem terapia. Mas por Porra, que é que nós baixíssima. temos 2% é nada, né, cara? 2% é muito pouca coisa, certo? Agora, significa que nós temos um mercado de 98% de crescimento? Não. Significa que nós temos a possibilidade de tornar o povo brasileiro mais feliz se alavancarmos a terapia, certo? Isso é verdade. E por quê? Isso é possível graças aos traumas. Só porque houve traumas, nós não soubemos lidar com esses comportamentos que estão impedindo a nossa felicidade. Olha que coisa. Só porque a gente não é capaz de falar Abençoado sobre trauma. o quê? Abençoado trauma, né? Você está Abençoado respondendo. trauma. Como é que o trauma ajuda, né? Hum. É, mas nós também, claro, que nós temos uma questão de fragilidade, né? Demonstrar fragilidade é muito ruim. E essa ideia de demonstrar fragilidade, tem gente que se demonstra que foi traumatizado pela raiva, não deixa ninguém se aproximar. É pessoa grosseira, né? Dizendo, ó, não, é assim, pronto, e parou de falar. Tem pessoas, por sua vez, vão ficar super simpáticas porque foram traumatizadas. Tem pessoas, cada pessoa vai lidar de uma forma diferente. E não existe forma certa nem errada de lidar com trauma. É um trauma. Agora, o que se faz a partir disso é o seguinte: você pode conviver com ele, esconder as cicatrizes embaixo do tapete, que ele vai aparecer em algum outro lugar, em algum momento da tua vida, seja através de uma fobia, seja através de um terror noturno, seja através de anorgasmia, seja através de qualquer coisa. Fixação, né? Pode ser através de qualquer coisa. A gente não sabe. E eu tenho a sensação que a educação, e aí já falo logo para a Yara, que a educação ela tem uma característica de ser castradora e traumática. Eu tenho a sensação que a educação ela tem um viés castrador e traumático. E é por isso Eu que a gente concordo. aprende. Se a gente ficar, deixa a criança gritar, deixa a criança lá, não, não corre, não pula, não sei o quê, vai estudar. A gente vai castrando aquela criança, tirando as arestas, aquilo que pode, que não pode, para modelar aquela criança. E traumático é exagero, mas que eu tenho certeza que eu decorei fórmula de Bhaskara por trauma, é verdade, tá? Eu só passaria no vestibular se eu tivesse decorado aquela porcaria. E eu tenho certeza, tenho certeza. Muita coisa de química que eu sei é trauma. Eu tenho certeza que é trauma. Vamos lá. Eu queria ouvir vocês um pouquinho, por favor. Professora, o que a senhora acha da educação, professora? É. É Conforme eu traumático? estava falando, antes de nós começarmos, né, o doutor Rafael ainda estava chegando, eu estava falando com o doutor Firmino sobre o trauma emocional, né? Tudo que envolve o sentimento é muito difícil, né? Lidar com sentimentos, com situações mal resolvidas, né? Com perdas muito jovem, né? Quando você é muito jovem, que você perde a mãe, né? E você fica praticamente assim, falta, né? Aquele afeto, aquele carinho amoroso da mãe, né? E o que vai sobreviver, né? Por isso que eu digo, toda mãe ela tem que conversar com o filho, né? Tem que conversar, tem que apoiar, tem que mostrar, conversar sobre a realidade de um modo geral, né? Tem mães que preparam esses filhos sem saber o que vai acontecer com ela, porque já está dentro dela a emoção, né, de saber que se um dia ela faltar, como é que aquele filho vai ficar, né? Então vamos prepará-los, você tem que estudar, você vai conseguir o que você quer fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar, porque o estudo é libertador, né? Você vê uma mãe que alguns anos atrás, que praticamente sem estudo nenhum, consegue passar isso para o filho, é essencial, é brilhante, né? Mostrar que através da educação, do estudo, ela vai conseguir encarar uma realidade até na falta daquela própria mãe, né?
Então, isso é ter uma visão, né, do que pode acontecer com determinadas pessoas, né, que perdem, tem uma perda muito grande quando o filho perde uma mãe, né, ou perde o pai, né, fica sem uma referência. Então, por isso que eu digo, tudo que mexe com os sentimentos fica muito mais forte, né? Você passa a ter uma dificuldade muito grande, por isso que entra a questão da análise, porque quando mexe mais a questão do sentimento, a tendência é você colocar do lado de fora o que não deu certo, né? Ah, eu não sou feliz porque eu não tenho minha mãe, eu não tenho meu pai, meus irmãos não me compreendem, ah, eu não dou sorte. Então, a análise vai fazer um espelho para você. Mas por que que você está falando isso? Por que que você está dizendo isso? O que mais está te incomodando nesse momento? São palavras, né, que abrem assim, um leque de opções que nos faz pensar sobre o que realmente está acontecendo. E eu paro de me vitimizar, de repente, né, por um sentimento que está ali opressivo, que está ali magoando, que está me prendendo, né, porque nunca ninguém parou para me perguntar isso, né? Por que que você está chorando? Você chora por quê? Ah, porque eu estou triste. Sim, mas por que que você está triste? Você já pensou na sua tristeza? O que está te incomodando? O que está te trazendo esse mal-estar? Né? Então, esse tipo de fala, que ao mesmo tempo é acolhedora, mas que é crucial para mexer com sentimentos que estão conflituosos dentro da pessoa. Por isso que a análise, a psicoterapia, a hipnose, ela entra nesse espaço aí para ser uma alavanca, né? Para despertar essa pessoa e ver que essa tristeza, né? Essa dor, de repente, né? Ela já poderia estar bem melhor se ela conseguisse falar sobre isso, né? Falar sobre os sentimentos, falar sobre a sua dor, né? Encontrar uma ajuda, porque nesses casos tem que encontrar ajuda, né? Se você não encontra ajuda, fica mais difícil ainda. Ou quando você tem pessoas do teu lado que são compreensivas, né? Que vai te ouvir sem te julgar, e não aquela pessoa que vai te ouvir para lá na frente dizer, ah, é por isso que você é tristonha, é por isso que você não resolve nada, né? Fica aí nessa quietude, aí esperando que alguém venha te dar a mão toda hora. Ah, que tanto sofrimento é esse? Quer dizer, esse tipo de julgamento não ajuda em nada, porque não está pesquisando, né? Querendo saber o que realmente está acontecendo, né? Então é importante isso. Tudo que envolve o sentimento é mais profundo, é mais doloroso, e só com ajuda mesmo é que você consegue. E leitura, né? Leitura do doutor Firmino, ainda agora estava falando da espiritualidade, como é fundamental você ter uma religião, você ter um texto que pode te ajudar, né? Ter uma fé, né? Ainda há algum tempo, já tem algum tempo que eu ouvi isso, né? Os cardiologistas num congresso de cardiologia, né? Eu vi uma reportagem que eles diziam, né, que todo paciente que tem uma fé, que tem um acervo, que já fez análise ou que é tratado analiticamente, né, que tem uma compreensão melhor da vida, ele consegue se curar de situações muito difíceis, de doenças muito difíceis, né? Porque ele lida com uma doença como uma coisa momentânea, é um momento que ela tem que passar. E se ela souber passar por aquele momento, ela vai conseguir superar. Há casos, né, que a gente tem até que entender que chegou aquele momento que não dá mais, né? Que a gente precisa se conscientizar disso. Até as pessoas do lado de fora também precisam se conscientizar disso, né? Orientar aquela pessoa que está no sofrimento, que está com uma doença, né? Então eu vi e falei, poxa, os cardiologistas que são muito céticos, né? Eles acham que tem a vida nas mãos, né? Ele mexe com o coração, ele tira, ele troca aquele coração, e na realidade eles estavam dizendo isso. Toda pessoa que tem uma fé, que acredita no poder da análise, de transformar,
de ajudar a pessoa, que toda pessoa que está doente realmente precisa de um acompanhamento, precisa desse tratamento psicanalítico, né, terapêutico, hipnótico também, vai fazer com que aquela pessoa passe por aquele momento de uma forma mais tranquila, né? E isso vai ajudar até as pessoas que estão do lado de fora a tratar dessa pessoa que está doente. Então, eu fiquei assim, aquilo mexeu muito comigo, porque eu pensei assim, poxa, os médicos, do modo geral, não agora eu tenho uma outra visão, porque eu tenho uma certa leitura, tenho uma certa capacidade de pensar e questionar, né? Mas eu tinha uma visão de que, assim, o cardiologista, ele acha que ele é tudo, né? E não é isso. E não O é médico é isso. Deus. Não. Eu vi uma reportagem que o cardiologista, antes de entrar na sala de cirurgia, ele faz uma oração e pede ao paciente dele, se ele tem uma fé, que ele faça uma oração até ele tomar anestesia geral, Que que ele vá legal. orando, que ele vai ajudar ele a orar. Eu achei isso assim fantástico. Falei, nossa, esse é o médico, né? Esse é Legal, o legal. médico que É, está sim. ali acompanhando o paciente, mas ao mesmo tempo ele está contando com o poder divino também. Ele tem uma fé, ele tem uma religião, e essa conexão é fundamental. É fundamental. Yara, isso é interessante, isso é legal, o Rafael sabe disso, né? A gente sabe que nos anos 80 a psicossomática apareceu, né? Ela tomou um vulto. Eu me lembro que o professor Faro me chamou para trabalhar com ele no hospital. Eu era aluno dele. E para trabalhar com atendimento de sala de espera de pacientes que chegavam no hospital, a gente faria atendimento de sala de espera. Eu nem fui, porque eu tinha já um trabalho no hospital, mas a gente era muito amigo e alguns colegas meus foram. Então, a psicossomática, ela mudou um pouco a visão dos médicos, né? Que um Isso. médico, assim... O Rafael respondeu a pergunta que ele tinha me feito, que depois eu já fiquei pensando como é que eu responderia. Eu disse, pô, você disse que o trauma ajuda, porque a princípio a gente acha que o demo só faz mal, né? Pô, que né, o mal é o mal. E o mal não é nada mais do que uma correlação com o bem em um instante que pode avançar para o bem. São os Isso. contrastes que a gente tem e que a gente pode pensar que a gente sai de um espaço inanimado para um espaço de animação. A gente pode pensar isso. Se a gente pensar isso, a gente vai pensar, por exemplo, na questão do trauma, né? Que como um inaugurador, eu diria, por exemplo, que o trauma ele é inaugurador das terapias, assim como a frustração. E, tipo, o, cara tá o médico começou no corpo. Como que tem isso? Histeria, sei lá, quebrou a perna. A gente vai arrumar a perna de alguém, né? Quebrava, fazia implante, sei lá. E nesse que fazer, né? Modus operandi, a gente foi avançando. Começou lá na caverna, né? Amarrava um pedaço de madeira, sei lá. E a gente vai descobrindo como lidar com o trauma. O trauma, então, de certo modo, ele não é uma coisa em si, né? Ele é a ferida que ele pode fazer no corpo, na mente, na alma da gente. Rafael e vocês falaram uma coisa muito interessante aí que a gente pode falar um pouco a respeito, uma coisa que me preocupa, aliás, que era meu objeto, né, de foco hoje, é falar de uma coisa que está acontecendo muito atualmente, né? Só ligar a internet, né? A violência. As pessoas estão entrando na casa das outras, estão invadindo o condomínio, as crianças estão roubando, invadem lojas. Você está no ponto do ônibus, em qualquer lugar do Rio, estão atacando. São Paulo está a mesma coisa. E aí a gente fica pensando no trauma. O que o trauma tem a ver com isso? Porque a gente fica traumatizado. O nego não vai, o nego esconde o celular. Até com o celular, opa, vou guardar meu celular. E o celular, hoje é um negócio muito interessante, porque o celular. Eu tô traumatizado com o celular. Eu sou um simples terapeuta que tem um dinheirinho para comer, beber e me divertir um pouquinho. Mas aquilo, para mim, é a minha riqueza, minha vida, minhas coisas. Eu fico temeroso de alguém pegar o meu celular, ou o teu, porque está lá tudo teu, cacete. É uma invasão na intimidade da gente.
Isso está ocorrendo. Então, eu fiquei pensando no trauma 2, eu falei, o que eu posso ajudar lá para a gente, né, falar? Queria pegar essa questão em cima do que a gente vem falando sobre o trauma, né? O trauma, e eu vou pegar agora o outro autor, Corrute e o Winnicott, que são os dois que trabalham isso. Por quê? Eles pegam o Freud, né, que vai trabalhar, que é o grande pai, eles vão trabalhar em cima da questão do ambiente e da sociedade, que é o que a gente vê. Então, assim, uma criança que nasce, né, e ela não tem um cuidador, uma mãe, um pai que acolhe, eu tive, meu pai matou até um boi, então isso é ruim, que eu fiquei danado que ele matou o boi, depois mataram meu patinho, eu tinha uma pata, mataram a minha pata, como que eles mataram a minha pata? Não faz isso, eu adorava a minha pata, mataram a minha pata e comeram no domingo, olha que sacanagem. Talvez por isso eu tenha até reforçado em mim a minha tendência vegetariana. Você vê que olha, um trauma ele pode ser benéfico, for benéfico para a minha saúde. Eu tenho 76 anos e me sinto com 35. Bom, talvez esse trauma que eu chorei, eu cheguei a chorar, fiquei com raiva da minha mãe, queria trocar de mal com ela. Como é que você ela matou? E ela mandava, porque você vê que a questão da culpa e dessa pré-culpa, essa preocupação da culpa, a mamãe escondia para matar os frangos lá, para a gente não ver. Era um cuidado que ela tinha com a gente, eu acho. Eu já entendo, minha mãe tinha um cuidado. Ela não queria que a gente visse, porque hoje você compra no supermercado, você nem sabe, né? Você compra aquele pedaço de carne, nem sabe. Mas antigamente a gente matava em casa, comprava, né? Viva e tal, e ela escondia. E aí eu descobri que eu estava comendo meu pato, eu fiquei danado, gente. Eu chorei pra cacete, não queria comer, não queria comer nada e tal. Então, por que eu estou trazendo essa questão do início da vida de uma criança? A criança nasce e ela nasce num ambiente inóspito, de família disfuncional. Para o Winnicott e para o Corrode, essa criança, ela certamente tem um trauma muito grande, porque é um dos traumas, porque a criança é o seguinte, a criança é um ser como nós somos, né? Nossa criança interior está vívida. A cada relação que a gente tem, quando você tem uma relação na sala de aula, e dentro da sala de aula você tem relação com cada aluno, é diferenciada, pode observar isso. É diferenciada, vocês vivem isso. Como meu vizinho da esquerda, da direita, é diferenciado, como o Rafael disse agora, né? É a forma que a pessoa lida com o trauma. Né? Tem formas que são resolutivas, né? E outras que não, né? Que são contensivas, que são ocultas, esconde, vai fazer aquilo que o Winnicott chama de falso self. Quanto de falso self nós podemos ter? Né? Se a gente não é analisado, e se a gente, então, empurra para dentro da nossa cabeça, que a gente tem consciência de todas as coisas, que a gente pode resolver com uma prática qualquer, uma ginástica, ou os exercícios de PNL, ou de grupo, que isso resolve. Vamos fazer um fim de semana no lugar, um workshop, e aí eu resolvi uma coisa que eu tenho lá dentro, traumatizada, mataram a minha pata, cacete. Isso talvez não seja suficiente, mas pode dar a mim a possibilidade de arrumar um false self, né? Também. Aliás, nós vivemos de false self. Se a gente olhar lá, as pessoas estão todas bem, aparentemente. As personas. Então, essa criança, quando ela não tem, ela é privada de uma mãe ou de um cuidador, ou cuidadora que dá a ela espaço dela errar. A criança precisa errar, gente. Pô, a gente botava nas tomadas, Rafael, quem tem filho sabe disso, botava para cobrir, que a criança vai meter o dedo da tomada, ela não quer saber. A criança, eu recebi muita criança no CTQ, no Centro Queimado do Andaraí, que sentavam puxava a coisa do fone, sentava naquela parte do forno, que apesar da cadeirinha. Então, como disse o Rafael, a educação realmente é castradora. E a castração, né, essa que a gente está falando, nesse sentido, que a criança vai ver como castração, que aí entra a questão do trauma, como ela vai lidar com isso. Se você faz isso de uma maneira violenta, essa criança pode se sentir castrada. É uma mulher que não goza, um homem que não tem potência. Pode acontecer isso. Num evento de pai e mãe que não sabe lidar com a criança lá nos primeiros anos de vida. Então, essa criança, no começo, que tem esse ato, esse vazio, é uma criança fadada a ter um transtorno muito sério.
né? Psicose, vai ter um problema muito sério, vazio, angústia. Agora, tem um outro detalhe, que é esse que está me interessando, que é esse que eu chamei a atenção, das crianças de hoje, crianças de 10, de 8, de 5 até os 50 anos, que estão no Congresso, talvez, fazendo brincadeirinhas de antissocial. Quer dizer, por quê? O que acontece? O único que vai chamar isso de privação, que não é privação, é de privação. O que é de privação? De privação é aquela criança que teve um começo legal com os pais, depois já cortou, sumiu. Papai foi preso, mamãe largou o papai, eu fui mandado para casa da vovó, eu fiquei sem casa, a casa pegou fogo, sei lá. Eu moro num lugar onde minha família foi expulsa, porque é comunidade, entendeu? Minha mãe saiu fora, meu pai foi morto. Não sei. Então, essa criança, são essas crianças que nós recebemos na escola pública e também privada, tá? Essas crianças que vão praticar bullying umas com as outras, que vão encher o saco de vocês, professores. Essas crianças, elas estão fazendo isso porque, na verdade, quando a criança faz isso, ela está fazendo um apelo. E ela está dizendo para você que ela foi traumatizada. E aí a importância de um professor, ou de alguém que lida com, pode ser um pregador, alguém que lida com um grupo, né? De dança, o que for. Terapeuta é obrigatório. Não me fale de terapeuta, que é coisa que eu mando prender. Que ele é obrigatoriamente precisa. O terapeuta que não é contenedor, da troca de profissão, vai fazer outra coisa. Que esse está no nosso sangue, na nossa alma. A gente precisa. Então, nós somos mães e pais das crianças. O terapeuta tem que ser. Porque ele precisa. E para essa criança antissocial que nós temos hoje, o grosso da sociedade hoje é antissocial. Por quê? A questão da exposição tremenda a uma riqueza, uma pseudo-riqueza que aparece nas televisões, nas internets da vida. Todo mundo está bem, mas porque eu me lembro, eu já disse a vocês, repito isso, eu sou filho de lavadeira de vaqueiro. Então, nossa vida era difícil, gente, muito difícil. E eu não sou um cara muito fácil, né? Deus é muito interessante, a vida, o universo, me colocou para a família. Eu tenho bom gosto, gosto de chá, gosto de xadrez. E não é da agora, não, eu jogo xadrez desde 10 anos de idade. Você imagina, morando numa comunidade, andando com chinelo, no sapato, que o Rafael, não sei se o Rafael conhece, mas você talvez conheça, que chamavam de tá na merda, que era um sapato piso, sei lá, de uma coisa lá que dava um chulé miserável, era aquele meu sapato. Eu tinha raiva daquele sapato, eu digo, cacete, por que eu não posso ter um sapato? Hoje eu compro uma cassinha, né, graças a Deus. Mas, assim, são traumas produzidos pela relação social. Então, você vê uma criança que está roubando, assaltando, uma amiga minha disse assim, tinha que matar. Eu falei, você analista está dizendo isso? Pelo amor de Deus. Então, você não se esqueceu da análise? Quanto tempo você deita no divã? Então, você propõe, então, que a resolução é botar os meninos de 5, 3, 9, 10, 12 anos no paredão e mandar bala? É essa a solução? Porque a gente tem que pensar, por que uma criança rouba? Por que a criança rouba, hein, Yara, hein, Rafael? Por que ela está roubando? Para a gente, ela está procurando aquele objeto perdido. Alguma coisa está faltando dentro dela, né? Exatamente, ela está... Como se o objeto, alguma coisa, fosse suprir aquela necessidade que está dentro dela. Exatamente. Às vezes uma carência afetiva, uma carência um afetiva, acompanhamento, alguém que lhe desse limite. Eu acho que mais isso, alguém que lhe desse limite. Porque a criança, ela pede limite. A gente tem que ter um cuidado com o limite, porque o limite às vezes parece também policial, né? Policial é o limite. Não, o limite... Mas é necessário. Não, a compreensão, você, afeto. às vezes a criança fica antissocial porque é limite demais. Você vai te dar um exemplo de limite demais. Vou te dar um exemplo, a gente discute. Uma criança de comunidade, por exemplo. Né? Agora, não sei se você viu, agora na semana teve um tiroteio, isso foi Foi um lugar desse, se fosse no lugar agora que eu esqueci o nome, Cidade de Deus, teve uma invasão aí qualquer. E as crianças tiveram que ficar sem aula, deitadas no chão, as professoras também. Tá, isso é um limite. É um limite agressivo, traumático.
Tem que ter cuidado com o limite. O bom limite. O bom limite é o que vocês dão na escola. Esse é o bom limite. O bom limite é aquele em que você contém, explica e permite que a criança discuta e entenda. Que sente-se lá e fique quieto, isso é agressivo. Sem explicar, é agressivo. Não, mano, eu sou forte. Eu tenho 1,76 m. Pega uma criança, porra, de meio metro, senta lá. Eu me lembro uma vez, eu estava no ônibus, e eu vinha do ônibus e eu sou muito brincalhão. Eu atendia até um paciente que eu fazia atendimento em casa, na ilha. Eu peguei o ônibus e vim. Aí sentei do lado do adolescente. Eu estava de sacanagem, brincando. Eu chego falando com ele assim, com licença aí. Você não vai deixar você brincando? Eu falei, eu não, sou maluco, sou forte pra cacete. Eu morri de rir com ele. Porque a criança e o adolescente, o pré-adolescente, o público, ele vai ver a gente assim. O professor tem, mas hoje, o que está acontecendo? Se um aluno... Eu fui desafiado, estou falando que eu fui inspetor de alunos. Inspetor, então, é lixinho, né? Eu era uma latinha de lixo. As meninas suspendiam a saia, botava quase em cima, na beirada das calcinhas, e ficava me chamando na escada para olhar. Quer dizer, testando a minha sexualidade. Inclusive, eu era garotão, cabelão grandão, já pensou? Então, essa questão do limite, é o limite mesmo. Assim, o que eu quero só trazer que o antissocial ele também vai sofrer de excesso de limites traumáticos. Você está entendendo? Então, mesmo que ele não perca, uma criança, por exemplo, que chega na sala de aula lá, quando você pega o Rafael, alguém de uma comunidade, que está desatento, a criança está preocupada quando ela vai voltar para casa, como é que ela vai subir o morro. Se ela vai poder subir o morro. E aí o que ela faz? Tem duas saídas, que disse o Rafael muito bem. Ela pode lidar com isso de maneiras diferentes. Ela se identifica com o agressor, né? Ela se identifica. Aí já compra um revolvinho que é presente em arma, blá, blá, blá. Daqui a pouco está fazendo aviãozinho para o tráfico. Quando não, vai ficar muito, muito, muito violenta, muito agressiva. E essa agressão, isso é que eu queria ressaltar, porque essa criança ela não tem outro espaço que em casa não tem, algumas não tem nem pai, algumas são cuidadas, eu recebi um ídolo no hospital, que os avós cuidavam. E avô já está cansado. E avô já tem, todo mundo sabe, psicológico, todo psicólogo sabe, que avô dá mais liberdade. O avô dá mais liberdade. É diferente, como disse o Rafael, o pai e a mãe estão ali em cima, o avô dá liberdade. Não pode comer doce, o avô dá um bolo. Pô, que o avô já está no outro time, já sei também que essa vida é meio castrante, mas deixa a criança comer. Só com isso, ela desautoriza isso que você chamou do bom limite. Então, essa criança ela vai ser antissocial por depravação, nesse sentido que ela está buscando aquilo que ela teve e não tem mais. Perda de uma mãe. A pandemia fez muito isso, essa coisa, falando da violência, né, social, das comunidades, como essas crianças sofrem. E como as pessoas sofrem, não só crianças, não, adultos. Adultos ansiosos, angustiados, depressivos, que estão com essa questão desse trauma. Esse trauma, ele realmente existe e ele é permanente na nossa sociedade. É importante que a gente, quem nos escute, professor ou não, tenha filho ou não, que comece a pensar nisso e não olhar o agressor, a criança, como um inimigo. Ele está pedindo um apelo, é obrigação da sociedade. Aí que entra a questão da briga, né? Não, mas aí você está com pena de bandido, bandido bom, aquelas coisas todas, a violência que a gente coloca fora, e a gente perde, que a gente está criando crianças que vão ser violentas. É um desafio para nós. O desafio do banditismo é um desafio para a gente mostrar a legalidade. Então é preciso que a gente tenha uma visão diferente com relação a esse palco que a gente está vivendo hoje, que vive na escola, vive lá na sociedade, mudar isso dentro de si, essa visão. Como você faz, era muito bem com o Rafael, eu sei que faz, você senta, conversa com o aluno e manda ele discutir, falar, ele traz um resultado para você. O que ele precisa? O menino agressivo, o que faz bullying, vocês devem ter lá uma função, ele projeta fora
quando você faz o que ele quer que a sociedade faça, dá uma chance a ele de viver aquilo que ele vê. Porque uma das coisas mais importantes do trauma é que ele não foi representado. Que é uma outra forma de pensar. Atualmente, na psicanálise, vem pensando isso. Por exemplo, o trauma não é pensável. Ele está no lugar onde o pensamento não chegou. Ele não consegue pensar. Se a gente não pensa assim, a gente não dá espaço. Então, essa criança e esse adolescente, ele vai fazer isso para alguém dar. Alô, ele vai dizer, help, socorro, me ajuda a encontrar alguém que possa suportar, que eu possa falar umas besteiras e pode me acolher. E aí eu tenho chance de representar esse trauma, essa coisa que ficou sem representação, né? Que o Binho vai chamar de pensamentos não pensados e que eles vão chamar de mente não pensada. Essa coisa não foi pensada, o trauma é uma coisa que ficou lá e não foi, ela não tem símbolo. O trauma é uma coisa que não tem símbolo nessa situação. E ele fica desesperado. Aí pode ter. Aí vamos para a psicossomática, que a gente falou ainda agora, né? Ele vai sair na pele do indivíduo. A psicossomática, né? Ela é nada mais do que uma expressão desse trauma, eu chamo desse OVNI, esse objeto não identificado, porque quando você não pensa a respeito de uma emoção, ou de um sentimento, ele fica um objeto não identificado, você não sabe onde vem. Por isso que a análise é fundamental, que dá a você. O que o analista vai fazer? Aliás, a gente pensa o seguinte, eu contava para vocês na última, aquele meu menino do microfone, né? O analista, ele vira uma mãe e um pai contenedor, e um hold. Ele dá segurança para que o paciente reviva aquela situação que ele não pode viver, porque a mãe bloqueou, a situação da família bloqueou. Então, o terapeuta, o professor faz isso também, mas o terapeuta mais intrinsecamente, mas ele vai fazer qual instrumento? O instrumento não é interpretativo, não é só interpretativo. Dizer não, porque quando você trata alguém, um neurótico, um histérico, alguma coisa assim, em alguns momentos até ele mesmo, você pode, mas não é interpretar, é conter, é abraçar, é envolver, é acolher. E você ficar nesse como o Rafael falou do Nietzsche, né? Você vê essa dançarina bailar, você é dançarina bailando no meio do caos do teu paciente. Que aí tem uma ferramenta muito interessante que é chamada contra-experiência, que já falou algumas vezes, que o Rafael sente, que você sente, Ara, claramente, você passou por isso, e quem não, mesmo que não saiba, sente, quando você sente, meu Deus, como essa criança está sofrendo. O que eu faço? Como é que ajuda esse aluno? Já penetrou em você, você já absorveu aquele complexo emocional e de sentimentos que nós temos, o ser humano, essa coisa do ser humano é a coisa mais linda do ser humano. É a possibilidade de empatia, de que ele possa sentir um pouco, ele não sente a dor do outro, mas ele pode pensar a respeito, meu Deus, como é que eu me sentiria, né? Aí você tem lembrança, e uma questão da nossa história, que a gente lembra de algumas coisas. Quando eu fiz a questão do microfone, eu por acaso agora adoro cantar, né? E já falei com vocês, compõe umas musiquinhas. Eu amo música, amo manto. E falei, porra, aí fiquei pensando, como a pessoa fica não fala? Meu Deus, deve ter uma coisa aqui agarrada. Ele está dando para falar. Meu Deus, o que eu faço? Aí eu descobri, vamos fazer um microfone, e aí ele falou. Você está entendendo? Então, a transferência, nesse sentido, a contra-transferência do terapeuta e da pessoa que está lidando com a outra, e você que é casado, que é namorada, por que ela está tão triste? Por que ela não quer mais brincar, transar, não quer mais sair? O que você tem a ver com isso? Que a menina só fica dentro do quarto? Por quê? O que está havendo? É preciso, você só vai poder ajudar e até caminhar para um terapeuta, porque a solução vai ser o lugar mais adequado, a partir do momento que você permita-se sentir como você se sentiria em tal situação. O terapeuta obrigatoriamente tem que fazer isso. Partindo daí, eu quero trazer mais uma coisa para nós pensarmos, que é a coisa que a gente falava, eu e Yara, no começo, que é uma ligação que hoje a gente faz entre a psicanálise e a espiritualidade, que eu faço há muito tempo. Aliás, faço isso com alguns pacientes meus. Aliás, eu adoro paciente. Aliás, você tem crente aí, religioso,
o bandista. Olha, pode procurar o Rafael também, que a gente não tem nenhum problema em tratar vocês. Firmino, Já o microfone, o você microfone. tem. A gente vai trabalhar com o que vocês têm, que é a fé, que disse a Yara, né? Que essa fé, ela está moldada com o que você tem dentro de você. Percebe? Então a gente tem condições de ajudar você a entender o que ocorre com a sua, seja ela, sei lá, bandista, católica, protestante, judaica ou oriental, não há problema, porque na verdade o que a gente está nesse momento focando é o que está no teu inconsciente, como você recebeu essa relação do mundo, das projeções que você fez e das que você recebeu. Uma coisa muito interessante que a gente pensa, primeiro é o vínculo, né? A questão do vínculo. Existe uma vinculação, e na relação da criança com os pais, se alguém não reconhece, a gente falava outro dia, né, do espelhamento, quando o Ramon abriu os olhão para mim, fiquei feliz, eu quase chorei, meu Deus, eu tinha uma preocupação do meu filho não enxergar. Olha aí, era minha fantasia, era meu fantasma. Preciso conversar com os nossos fantasmas. E você conversa com eles, então você vai dirimindo e ele não vai invadir a vida da outra pessoa. Na relação com os pais, isso é muito importante. A gente enfia nos filhos os nossos fantasmas, tá? Que é uma outra coisa que a gente hoje na psicanálise vem pensando, um grupo europeu pensa nisso, que eles chamam de transferência transgeracional, tá? Que é uma coisa interessante, que até, Rafael, a gente vê isso, como é aquela coisa da família? Constelação familiar, ela toca nisso, toca, mas só toca, né? Porque você sabe que hoje a construção familiar ela é uma abordagem muito importante, mas ela ainda é superficial para o inconsciente. Eu afirmo, não sou eu que estou afirmando isso em cima de uma pessoa que é especialista nisso, que disse isso publicamente, aí tá uma briga aí boa, eu adoro essas brigas de terapeuta. Que ela disse, ela faz isso há muitos anos. E ela descobriu, né, que não. E aí tem que olhar para a psicanálise, para a espiritualidade, não tem outro jeito. Freud tocou nisso, gente. Não tem jeito, tem lá. E a hipnose, que foi que começou a tatear esse troço. Tem um negócio lá dentro de mim, eu não sei o que é. Eu penso que sei, mas não sei, ele aparece quando eu não quero. Então, o que acontece? Essa coisa desse trauma transgeracional é muito interessante. E ele aparece muito nas famílias que têm suicídio, né? A gente vê isso. Doutor As Firmino, histórias. Oi. eu lamento ter que falar para o senhor que o nosso horário está chegando. Mas vou O acabar. senhor não vai ficar chateado comigo? Eu só fechar esse pensamento. Isso, Assim, então, uma coisa tá, muito por favor. Vou fechar. A questão muito interessante de se pensar, queria que os ouvintes pensassem, vocês pensassem, que a questão não é uma questão genética. É uma questão, um trauma da ancestralidade do pai ou da mãe, que eles não conseguem tocar, ele é passado para a primeira geração, a segunda, para o filho ou para o neto. E isso vai aparecer no comportamento dessa criança. A gente hoje identifica isso. Onde eu faço uma ligação, só para fechar, você vai bater, que é a questão da ideia da espiritualidade, quando ela fala do karma e da reencarnação. Olha como a gente toca nisso. Quando eu falo do fantasma e da cripta, ela vai chamar de cripta. O que é cripta? A cripta é como se fosse um sarcófago que o pai e a mãe guardou do seu trauma e não toca. Uma mãe poblinada, por exemplo, né? Eu sei de casos. E ela não contou isso para ninguém. Tem muitas aí que estão escondendo isso. Várias. Que tem vergonha, tem medo, ninguém escuta. A menina vai receber isso através de um fantasma. Esse fantasma tem identificação com essa mãe. Você entendeu? E aí você vai levar a criança para o médico, para o psiquiatra, um bom psiquiatra, o cara que vai dizer assim, vamos levar esse menino, essa menina para uma psicanálise, você precisa se tratar. Ela precisa, ou então um psiquiatra que também seja analista, como meu amigo Paulo Lessa, então vai poder ajudar. Porque, na verdade, essa criança ela está tendo um trauma que é herdado. E olha como isso pode perturbar. E aí, Rafael, que eu fiz essa coligação com a constelação familiar, sacou?
E aí, Sim. a espiritualidade traz o karma e a reencarnação. O que é o karma? Para a espiritualidade, a reunião em uma família, e a gente vê isso com a família, né? A gente pode falar de família uma outra vez, é uma reunião de pessoas que já tiveram conhecimento, elas vieram para resolver um trauma coletivo. Você vê a diferença de relação de um irmão para o outro, né? Um se dá bem, outro se dá bem, um xinga, um fica com raiva da mãe, sai de casa, uma ovelha negra. Então, essa questão hoje, a psicanálise toca nisso através desse trauma transgeracional. E aí é preciso, sim, de ajuda. Se alguém está nos ouvindo, pense nisso. Pense nisso, busque ajuda. É isso, senhora, vamos parar, vou fazer trauma 3. Pô, você vem fazer o. Rafael, eu vou ter que A fazer Yara, aquela a coisa Yara que pede para acabar de uma forma tão bonitinha. tão bonitinha, não acho, não. É Eu sedutora, fico ela é sedutora. constrangida de ter que pedir para estar chegando o nosso horário. Ela é Não, eu sedutora, não, Rafael, essa cuidado com a função, não, sedução. eu não gostei muito dessa Cuidado. função, não. Ter que interromper, não. Mas você tá bem, tá legal, tá ótimo. Gente, aí, não, é isso aí. Olha, você que acabou. Caríssimos ouvintes, né? Doutor Firmino, muito obrigado por seu tema, fantástico, e foi de extrema Nossa, meu, né? necessidade, Nossa, o né? tema da O qualidade. doutor Pensa mais. Rafael também. Alguém fica traumatizado, sabia? Isso. Caríssimos Ah, ouvintes, muito obrigado pela atenção e espero que todos tenham gostado do nosso no tema, né? Onde o doutor Firmino explanou muito bem e o doutor pô, muito Rafael. obrigado, Ana. Fiquem Vocês com também. Deus, um grande abraço a todos. Boa noite ou Aí. boa tarde a Até, um todos. abraço, turma.